Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, esse é o meu primeiro vídeo nesse canal, né? Eu nunca achei, na verdade, que eu fosse de fato gravar um vídeo pro YouTube, mas o Senhor, ele vai conduzindo a gente, né? E, enfim, não sei se esse vídeo vai dar certo, não sei se vai dar muita view, não sei. E eu acho que também não cabe a mim ficar pensando assim se vai ou não, se é pra ser ou não, porque eu senti muito forte no meu coração que era pra eu gravar esse vídeo, já tem uns dias já. Mas hoje, fazendo meu devocional, eu cheguei à conclusão de que era pra ser, sabe, agora, nesse momento. E o Senhor tava falando muito comigo enquanto eu tava lendo essa passagem de João 5, especialmente essa parte, a partir do versículo 31, que diz assim: Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. Gente, eu acho isso lindo, porque o que Cristo tá falando aqui pra gente? João dava um bom testemunho de Jesus. João, ele tinha algo dentro dele que ele sabia que ele precisava dar esse testemunho. Ele precisava verdadeiramente viver uma vida que honrasse o nome do Senhor. E de fato ele viveu essa vida. Só que a gente precisa lembrar também que João, ele sempre tinha a convicção de que o Pai era maior do que ele. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor nos chama a nós sermos boas testemunhas, a nós passarmos um testemunho bom para as pessoas. Só que às vezes nós acabamos fazendo as coisas mais para nossa própria glória do que para a glória daquele que nos enviou. E eu acho muito bonito essa confiança de Jesus em João, no sentido de que, olha, vocês podem falar com João, perguntar o que vocês quiserem, porque o testemunho que ele der sobre mim, esse é um testemunho verdadeiro. E isso mexe muito comigo, porque já imaginou o Senhor falando com outras pessoas a seu respeito de que o testemunho que você dá dele é um verdadeiro testemunho e de fato mostra quem ele é realmente? E cabe aqui uma reflexão, né? Será que nós temos sido boas testemunhas? Será que nós temos verdadeiramente refletido o caráter de Cristo a outras pessoas? Ou será que a gente tem ficado mais preocupado com a imagem que a gente está passando? João, né, se a gente bem lembra, João literalmente era dado como um louco pelas pessoas, né? Pelo menos é o que dá a entender, né, quando diz que ele comia insetos e etc, né? Só que a questão é que João não estava preocupado com a imagem que os outros tinham dele, no sentido de que eu não me importo se as pessoas falam mal de mim, não me importo se as pessoas zombam de mim, não me importo se elas tiram onda com a minha cara, sabe? O que importava para João era simplesmente que Cristo fosse refletido através da vida dele para outras pessoas.
E eu acho isso, sinceramente, muito, muito maravilhoso, sabe? Porque é uma submissão, sabe? É um senso de, cara, eu não vivo mais pra mim realmente. Eu não vivo pra satisfazer as minhas vontades. Eu não vivo mais pros meus próprios prazeres. Eu vivo pra Cristo e Ele é tudo que importa, sabe? O que importa é se eu de fato estou vivendo uma vida que anuncie a vinda do Senhor, que anuncie o amor dele a outras pessoas. E no caso de João, João batizava as pessoas. João já estava fazendo o que Cristo chamou ele para fazer. Então, o que os outros pensavam dele não importava. Não importava. E muitas das vezes, dar um bom testemunho vai exigir de nós muitas coisas, inclusive que a gente sofra uma perseguição, ou que a gente, de alguma forma, seja zombado pelos nossos amigos ou colegas, ou enfim. Por quê? Porque Cristo passou por tudo isso. Se Ele passou por tudo isso, Ele que era perfeito, Ele que fez milagres e maravilhas para todo mundo ver, se Ele passou por isso, como que a gente, que se diz seguidor dele, pensa que não vai passar por isso também? Eu acho que tem toda uma questão da gente saber que não é sobre a gente verdadeiramente, não é sobre o que nós vamos conseguir nessa vida, não é se nós vamos ser bem-sucedidos, não é a imagem que a gente passa para as pessoas, nossa, que importa, mas é a imagem que nós estamos passando de quem Cristo é, entende? Então, é realmente muito lindo. E no final aqui, como ele diz, mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que realizo, o Pai me deu essas obras para concluir e elas provam que Ele me enviou. Sabe, eu acho que também vai dar a gente entender que, apesar de que a gente seja de fato um instrumento do Senhor e que Ele use sim a gente para muita coisa, não é a gente que faz. Sabe? Não é a gente que faz. A gente é um instrumento, a gente leva o amor do Senhor a outras pessoas, a gente dá um bom testemunho, mas não somos nós que fazemos de fato a diferença na vida das outras pessoas, mas Ele faz. Com as obras, as maravilhas que Ele faz na vida de outras pessoas, é justamente isso, sabe? Que faz as pessoas se renderem a Ele. Não somos nós. A gente pode ter sido um canal que levou Ele a essas pessoas. Mas, no final das contas, é Ele que faz, é Ele que convence, é Ele que toca no coração de cada um de nós, sabe? E eu acho que a gente precisa, às vezes, tirar esse peso das nossas costas, porque a gente acha que, não, eu tenho que fazer aquela pessoa ali se converter, porque se eu não fizer, eu vou ter falhado na minha missão. Não, você já tá levando o amor de Cristo para essa pessoa. E isso é o que importa. Você não precisa se preocupar se aquela pessoa, com as coisas que você disse e tal, se ela vai ser convencida, se ela vai ser tocada ou não pelo Espírito Santo, porque quem faz isso é o próprio Cristo. Sabe? O seu papel você já fez. Ele diz aqui, o Pai me deu essas obras para concluir e elas provam que Ele me enviou. Ou seja, quem vai concluir a obra é Ele, não é a gente. Então, por mais que a gente queira ter essa coisa de, nossa, eu converti aquela pessoa, eu levei aquela pessoa para Jesus, mas olha, quem converte mesmo, quem de fato toca no nosso coração e faz com que a gente se arrependa de todos os pecados que a gente cometeu, é o próprio Senhor Jesus. Ele é esse que de fato nos convence e nos transforma. A gente pode ser um vaso que transborda e que todo mundo olha pra gente e
ver Ele refletido em nós. E pode ser que sim, as pessoas através da nossa vida se entreguem a Cristo, mas no fundo, a gente precisa entender que Ele é quem faz tudo, não somos nós. Então, eu acho que é isso, gente. É a gente entender que nós precisamos dar um bom testemunho. Isso é dever de todo mundo, ok? Não é só para quem tá no ministério da igreja, não é só pro pastor, não é só pro obreiro, é para todo mundo. E dessa forma, a gente vai refletir Cristo para outras pessoas e ter o privilégio de ter Jesus falando: o testemunho que esse dá de mim é verdadeiro. É isso, gente. Um beijo. Que o Senhor abençoe vocês e até o próximo vídeo.